Coordenação e Revisão Civil, Criminal e Previdenciária, convido ao palco a Defensora Pública Federal, doutora Fernanda Ram. Para apresentar o relatório do projeto Equipe Vertical de Atuação, EVA, convido ao palco o doutor Anastácio Darcy Lucero Júnior. E o doutor Fernando Henrique Aguiar Seco de Alvarenga, da Secretaria de Serviços Integrados da Unidade. Acho que iniciamos com a doutora Fernanda e depois passamos ao doutor Atanácio. Eu que me perdi aqui. Perdoa, doutor. Acho que foi acelerado da hora. Doutora Fernanda, obrigado pela ajuda aí com a pronúncia. A palavra está com a senhora. Mais conhecida como ATA. Tá bom. Eu só peço para trocar, então, ali a apresentação, por favor. Bom, mas já vou fazendo meus cumprimentos iniciais, aproveitando que temos esse tempo. Só vou pedir para voltar algumas telas. Isso, muito obrigada. Então, boa tarde já a todas e a todos. É uma honra, né, estarmos nesse último painel, finalizando esse grandioso evento. Não posso deixar de parabenizar a nossa administração superior, que com tanto afinco de dedicação conseguiu realizá-lo. A gente sabe as dificuldades, né, de tudo o que acontece, trazer tantos colegas, tantos painelistas, organizar tudo, né, em tão pouco tempo, e a gente acompanhou isso, e realmente foi algo muito grandioso. A gente estava muito esperançoso por esse momento, porque a gente estava há muitos anos, né, sem nos vermos pessoalmente, a maioria, né, há encontros, né, setoriais, mas dessa magnitude de fazia muito tempo que a gente não se encontrava, e nada como um olhar, um abraço, uma conexão, né, para a gente também se regenerizar. A gente fica muito sozinho, né, nas nossas localidades, nos nossos espaços, muito mais pós-pandemia, em que a gente acabou reestruturando nossas rotinas. Então, muito bom, parabenizo mais uma vez a administração por esse trabalho incrível aqui desse encontro. Então, desde já, cumprimento a todos e a todas, na pessoa do doutor Daniel de Macedo, nosso defensor público-geral federal, que vem fazendo uma administração incrível, né? Sou testemunha disso, na qualidade de coordenadora da CCR, e realmente nos tem trazido grandes frutos, né? Frutos da sua dedicação e do seu comprometimento com a nossa defensoria. Cumprimento meus parceiros aqui, né, de cadeiras, não de mesa, doutor Atanásio e doutor Fernando Alvarengas, da Secretaria de Serviços Integrados às Unidades, que a gente vem trabalhando juntos, vocês vão ver ao longo da nossa exposição, nesse novo olhar, nova forma que a gente vem delineando a defensoria, tentando, né, construir um novo caminho para a gente. Falo aqui em nome, né, da CCRs, nós somos 3 coordenadores, desde já repasso, né, assim, a justificativa da doutora Luísa Ayumi, coordenadora da CCR Civil, que infelizmente teve um imprevisto pessoal e não pôde estar presente aqui hoje, mas ela está nos assistindo online e pediu que eu externalizasse a vocês os seus cumprimentos. E ao doutor Nicolas Bortolom, nosso coordenador da CCR Criminal, que está aqui, que gentilmente me passou a palavra para falar em nosso nome, mas é porque a gente trabalha em conjunto, é uma grande equipe, uma grande e pequena equipe, né, vamos dizer assim, de coordenadores que estamos fazendo esse trabalho há tão pouco tempo. Então, vocês veem aí, a gente Nós temos, então, delineada 3 CCRs,
civil, criminal e previdenciária. A gente colocou essas cores aí, idealizamos junto com a Ascom para identificar quando vem algum informe, alguma comunicação. Deixa eu ver se eu consigo agora. Passa para mim. Acho que tem que olhar para lá, que eu entendi. Isso. Aí, só trazer as linhas gerais, né, da nossa coordenação, né? Nós temos o nosso coordenador executivo, o Dr. Fernando Mauro, que também que saúdo, acho que não está presente nesse momento, mas que é nosso coordenador executivo, né? Os coordenadores de área, a nossa secretaria, que é composta por um servidor, uma terceirizada, estagiários de pós e estagiários de direito. Pode passar. E nós estamos tão compostos, para vocês conhecerem um pouquinho, né? Nosso objetivo aqui é traçar um pouquinho, mostrar para vocês do trabalho, que muita gente viu a mudança, mas não conhece muito o que a gente está fazendo no dia a dia, o que a gente está entregando e como a gente vem pensando no nosso trabalho enquanto coordenação das CCRs. Nós temos 7 membros em civil previdenciário e 4 na área criminal. E, desde já, quero cumprimentar os meus colegas, membros e membras da CCR aqui presentes e que estão nos assistindo, que a gente forma realmente uma grande equipe, tentando, né, construir os alicerces dessa nova forma aí de atuar nas CCRs. Então, gente, vocês viram, acredito, né, que todos aqui viram essa mudança, né, ocorrida nas CCRs. Historicamente, né, eu estou há 16, 17 anos aí na Defensoria, e realmente essa mudança ocorreu de um ano para cá. A mudança, vamos dizer assim, substancial e material, né? Formalmente, nós tivemos uma mudança significativa na Resolução 260 de 2020. Né? Nosso Conselho Superior delineou uma nova forma para as CCRs, potencializando o trabalho de coordenação. Né? Então, assim, a partir da resolução, a resolução passou a vigorar, e aí, na gestão do Dr. Daniel, ele realmente comprou isso como algo muito importante de ser efetivado, fazer valer aquela resolução de 2020, daquele conselho de 2020, valoroso conselho, que realmente deu um start para essa mudança. Né? Então, com isso, né, vem então a coordenação, que tem como principal meta, né, subsidiar as nossas atividades dos defensores e defensoras e de todo mundo que trabalha na defensoria. Né? A gente não está limitado só ao trabalho dos defensores, mas aos nossos todos colaboradores. A gente, historicamente, via a CCR com processo de revisão. Né? Os colegas arquivavam por inviabilidade jurídica, caía na CCR para, né, buscar um segundo olhar para aquela pretensão dos assistidos, não se publicava, não se conseguia publicar essas decisões, né, que não homologatórias dos arquivamentos. Não se está falando nenhum demérito, porque realmente era impossível. Né? Os colegas estavam acumulando as atividades de gabinete com CCR e um volume muito grande, e essa resolução, então, trouxe mudanças significativas, restringindo os casos de encaminhamento para a CCR, filtrando as demandas, potencializando a figura da coordenação, e aí a gente vê essa mudança realmente substancial, acredito que vocês todos estejam vendo, desse um ano para cá, né? Faz um ano e um pouquinho mais de alguns meses, em que a gente, então, temos 3 coordenadorias de área trabalhando, e aí eu vou trazer um pouquinho do nosso trabalho com a ideia de convidar vocês a participar desse processo. Nós precisamos, e esse é um grande convite, que vocês façam parte desse processo da coordenação. Nós, 3 colegas, né, coordenadores, e mais os colegas membros, né, e membros, não temos condições sozinhos de fazer esse trabalho. A gente precisa de vocês, e eu vou fazer esse convite hoje, e espero que vocês realmente saiam daqui internalizados com esse ambiente que eu vou trazer para vocês. Então, vamos lá. O que, então, a gente vê nesse processo, nesse um ano e pouco, né? A CCR como ponto focal de várias áreas da defensoria e dos defensores. A gente recebe contato de muitos colegas, né? Não existia isso, né? Então, assim, fala com quem? Vamos falar. Não sei se a Carolina Botelho está aqui, mas é do Prévio. Vamos falar com a Carolina Botelho. Falar com a Fernanda. Era muito, vamos dizer assim, a gente ainda estava no amadorismo, né? Assim, vamos falar com quem é mais disponível na unidade, que pode falar de uma demanda civil, quem é que vai representar a instituição em tal lugar, quem é que vai falar com a Ascom. Então, hoje a gente vê, né, essa coordenação como ponto focal. Então,
há um problema, alguma situação, alguma notícia, saiu uma ACP nova. Eu fico muito feliz quando eu vejo que esse trabalho está acontecendo com o DRDH, contata a CCR-Prev e diz, Fernando, olha só, eu estou ajuizando essa ação civil pública, vamos dar um jeito lá com a INSS? Vamos tentar intermediar para evitar essa ação civil pública. A gente fez um ACT recentemente para tentar viabilizar os acordos. Então, é isso que vem, a gente, assim, sem pretensão alguma, nesse 1 ano e meio, a gente tem esse resultado, em que a gente passou a ser um ponto focal. Não de ser quem vai fazer, mas de coordenar, de trazer, não, Ascom, toda semana liga, Fernanda, tem uma entrevista em tal lugar, quem é que pode falar? Não, a gente vai atrás desse colega, vamos ver quem pode falar, quem já ajuizou uma ação. Esse trabalho de conexão, né, de intermediação, não só interno, né, então todos aqueles setores ali, a gente e tantos outros, que nos demandam, né, pelo SEI, pelo CIS, pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail, mas os órgãos externos, né? Quem acompanha o trabalho do Previdenciário, e claro, porque historicamente eu venho fazendo esse trabalho junto ao INSS, eu hoje acabo sendo ponto focal INSS Defensoria. Não que eu resolva, mas eu trago as demandas, trago para um setor. A gente vem conversando, sabendo que, olha, tem uma ação civil pública ajuizada, o que a gente pode fazer? Não, vamos conectar com um colega lá. Então, esse trabalho de ser ponto focal, isso vem gerando frutos bem significativos, acho que muito importante, e profissionalizando o nosso trabalho. Acho que, acima de tudo, o nosso trabalho é profissionalizado, não, né, em quem está disponível naquele momento para responder uma pergunta, para fazer uma palestra, para defender algum projeto de lei na Câmara, enfim. Então, por isso, essa interlocução com vários setores, todos esses ou tantos outros que a gente vem dialogando. Então, a atuação da CCR como facilitadora, essa é a nossa ideia, a gente tenta, né, fazer esse trabalho de organizar o conteúdo, e aí fica grifado para vocês, produzido pela carreira. Eu acho que isso é muito importante. Que os colegas entendam que a produção do conhecimento, das teses, do que vem sendo construído na ponta, chegue ao conhecimento das CCRs. Né? Não é a CCR criando tese e mandando para vocês, porque nós somos diminutos, a gente tem que ser real, a gente tem que ser realista, a gente não consegue entregar tanto quanto a gente gostaria, mas a gente pode, sim, ser vetor da informação. Quando chega uma informação que saiu, que foi levada uma tese, e que essa tese teve um eco numa decisão, ainda que seja em sentença, trazer para a CCR, a gente estuda se aquilo é viável ou não, para a gente criar uma estratégia nacional. Né? Nós tivemos alguns casos aí que divulgamos, já estamos pulverizando as ações, criando jurisprudência para chegar e lá em cima a gente conseguir uma decisão favorável. Só que isso nós precisamos, e aí vem com o meu convite inicial, para que vocês se apropriem desse sistema que a gente está tentando operacionalizar, fruto da Resolução 160, não é uma invenção nossa, a Resolução 160 veio com esse viés, de realmente organizar, né, esse trabalho e trazer. Como a gente faz isso? Né? Pode passar, Fernando. A gente criou, então, uma caixa externa, né? Quando a gente vai encaminhar para a CCR, a gente pode encaminhar por inviabilidade, questão de conflito, questão de renda, e quando a gente vê que são decisões que já podem ser arquivamento em bloco, isso é um capítulo à parte, a gente não tem condições de trazer hoje aqui, mas o que eu quero trazer é que existe uma caixa própria, que alguns colegas já estão se apropriando dela, quando há uma tese precedente interessante a ser divulgada para a carreira, né, que a gente vai divulgar nos nossos informes. A CCR, né, essa relação da CCR como uma via de mão dupla. Né? A gente recebe, a gente entrega, a gente cria os padrões com base na tese do colega. Eu já ouvi alguns colegas dizendo, Fernanda, eu tenho vergonha de mandar minha peça. Assim, eu faço tão assim, porque a gente trabalha assim, né? No dia a dia, muito rápido, mas não tem problema. Né? Acho que é muito melhor divulgar uma peça que seja interessante, que aquele colega possa depois melhorá-la, do que não mandar. Né? E um exemplo assim, muito, muito presente, que a Carolina sempre fala, né? Às vezes eu encontro decisões favoráveis, um precedente favorável de uma turma recursal, em uma pesquisa que eu fiz, que ela fez, e que não foi divulgada internamente. Né? E ela vê que aquela decisão saiu fruto de um processo, né, Carolina? Nosso. Quer dizer, isso que a gente quer tentar melhorar. Nós estamos muito esperançosos com o novo sistema, né?
seja Deus quiser, será o Sapiens, que vai trazer esse trabalho muito melhor, muito mais qualificado, mas a gente tem que trabalhar com a realidade. Nós temos o CIS-DPU, que tem muitas travas de pesquisa. Então, a gente precisa, colegas, que, havendo decisões favoráveis, decisões benéficas para a defensoria, que elas sejam encaminhadas para as câmaras. Tivemos reuniões recentes com a categoria especial, né? Os colegas estiveram presentes conosco nas nossas reuniões, nossa reunião trimestral, convidando a categoria especial que recebe todo esse produto que nos divulguem, né? Poxa, aqui essa colega fez uma petição excelente, encaminha para a CCR para a gente poder replicar e colocar aonde. E aí vem esses espaços que a gente foi criando, né? Nas nossas conversas entre coordenadores, assim, gente, onde é que a gente vai publicar? E aí, claro, vocês estão vendo que vem por e-mail, vem pela lista de transmissão, vai pelo CIS-DPU, vai por um monte de lugar. E é para ser assim mesmo, para se apropriar desse novo processo. Eu sei que é muita coisa, a gente sabe disso, mas a nossa ideia é que chegue no maior número de pessoas, não só defensores e defensoras, mas todos os colaboradores. A gente sabe que os estagiários precisam da informação. Muitas vezes o defensor não consegue ler, mas o estagiário está lendo e vai dizer, olha, a CCR disse tal coisa, orientou tal coisa. Então, assim, a gente criou, né? O Fernando está aí, da STI, a gente conseguiu criar dentro do CIS-DPU, o SERPRO criou, a gente está finalizando, gente, a versão final essa semana, do banco de arquivos da CCRs. É lá que a produção da carreira, aquilo que a gente vem encontrando de produto importante, já está sendo alimentado neste espaço que a gente achou que era o mais adequado, já que todo mundo abre todos os dias o CIS-DPU. Então, lá tem uma abinha, está ali a fotinho, banco de arquivos da CCRs, que está sendo modificada, melhorada, né? Essa aba, já essa semana, e provavelmente semana que vem a gente já está com o produto pronto, e que lá tudo que é produzido pela CCRs está lá disponível. Então, a gente convida vocês a não só a participarem com o conteúdo, né, enviando, e a gente ser curadores desse conteúdo, mas também nas consultas. E, por muita solicitação de vários colegas, a gente vai fazer um compêndio anual de tudo que foi produzido neste último ano, tá, num documento único, vamos encaminhar para a Ascom para fazer a diagramação, para que vocês possam fazer a pesquisa, né, numa lupinha sobre o assunto e venha tudo que a CCR produziu neste ano. Tá? Então, assim que estiver disponível, a gente vai também divulgar a vocês. Esse aí é um monte de coisa, a gente sabe que em muitos espaços a gente tem informação no SEI, temos os nossos informes, temos os canais que nos conversam conosco, temos o espaço no banco de arquivos, mas realmente, como eu falei, essa é a ideia, realmente, para que a gente consiga, se a pessoa não abre e-mail, ela vai encontrar em outro lugar, né? Para que realmente se aproprie dessa nova cara que a gente está dando à coordenação ACCR, né? Segundo ponto, tá? E aí é um convite também às unidades, principalmente quem trabalha no setor de atendimento ao público. Nós estamos, né, a convite da SGE, né, o Leonardo pediu esse trabalho para a Asplan, para a padronização do atendimento inicial, a revisão da IN 70, que é a IN que trata do atendimento ao público. E nós colaboramos no que foi possível, né, na nossa atribuição, no teor da IN, que vai ser publicada brevemente, e lá as CCRs estamos apresentando propostas de narrativas para os setores de atendimento, organizadas, padronizadas. O que a gente recebe da CCR quando a gente recebe um PAGE de uma revisão de não homologação, que arquivou um PAGE? A gente vê 2 linhas de narrativa, a gente vê narrativas com informações extensas, além do necessário. Então, o que a gente quer? A gente quer realmente padronizar. Essa foi uma dos pedidos, né, do nosso defensor-geral, quando entramos na CCR. Eu quero que o atendimento seja padronizado, que as unidades caminhem no mesmo olhar, que saibam o que tem que pedir de documentos, que não fique aquela coisa, olha, chegou um estagiário novo, onde é que vê? Onde é que está o padrão? Onde é que está o arquivo? Não, vai estar no sistema, vai estar lá, vai estar disponível. É obrigatório usar? Claro que não, porque a gente sabe que tem unidades que são tão diferentes, né, as especificidades locais,
mas aquilo ali é um norte, é um padrão, é uma forma de abrir uma pretensão. Nós fizemos em perguntas e respostas, tá? Nós achamos que é a melhor forma para o atendente. Pergunta, já responde, né? Não fica aquela dúvida, fica aquele textão e a pessoa fica, ai, o que eu tenho que perguntar aqui? Então, a gente fez em perguntas e respostas. É uma proposta, mas que a gente quer muito que vocês olhem com muito carinho. Que as unidades recebam essas padronizações, vai estar lá no CIS-DPU, no banco de arquivos, e que aquilo seja o norte para balizar o trabalho das unidades, que as unidades tenham aquele padrão de abertura de página. Por quê, gente? Por que é importante isso? Para a gente mapear as demandas de cada área de atuação, a gente padronizar, qualificar o primeiro atendimento e usar esse conteúdo, o que está sendo aberto, para a gente compartilhar a informação. Então, assim, a partir desse processo, a gente consegue ler o que está acontecendo nas unidades, ver qual é o volume de demandas que está chegando, o que está chegando mais em uma unidade, para a gente ver, assim, que a gente precisa ter uma informação mais qualificada. O CIS-DPU ainda tem suas dificuldades para a gente ter acesso a isso, mas a gente precisa, se a narrativa está qualificada, a gente consegue filtrar. Olha, está tendo muita demanda em tal coisa, vamos atuar. Ou, como é um desejo, né, dessa administração que sempre foi, mas que é difícil ainda de concretizar, quem sabe a gente vai cortar demandas, né? Essas demandas aqui não tem sentido. Não tem por que a gente ficar... Se é um número pequeno e a gente está demandando muito do nosso trabalho, enquanto a gente está deixando de atuar em outros. Mas, para isso, a gente precisa de dados, precisa de um trabalho que começa lá na ponta. Fora isso, a gente colocou como padrão quais são os documentos necessários para a abertura de um PAGE. Porque a gente vê que muitas unidades sequer têm isso organizado. Né? O atendente, ele pede o que... traz aí, né? Vamos, rola ali os documentos. Aí vai para o defensor, não, pede outra coisa. Aí volta, aí vem o documento. Aí, mais um documento. Vou usar as palavras suas, o rema, que a gente quer evitar. Então, se a gente trazer um atendimento qualificado, que o assistido saia de lá com a lista dos documentos que ele precisa trazer, ou que já na triagem já se faça esse trabalho, ganhamos muitos pontos. Mas a gente precisa, sim, esse é o meu segundo convite, que as unidades se apropriem desse trabalho. E podem criticar. Olha, essa narrativa aqui não está condizente com a realidade local. A gente vai trabalhar junto. É um trabalho em conjunto. Tá? Então, o que foi feito nesse um ano aí, fora outras coisas, claro, que a gente fez, mas a gente quis fazer um recorte. A gente criou... os parâmetros das novas pretensões do CIS-DPU, não sei se vocês verificaram, mas principalmente no CIV houve uma mudança substancial da padronização. Por quê? Porque ali a gente consegue ver o que tem de educação, saúde, né? E dividindo melhor a padronização, fizemos esse trabalho junto com a STI, e aí agrupando, né? Atualizando as novas demandas, trazendo as demandas que não tinham ainda no CIS-DPU, para a gente realmente saber onde nós estamos atuando, como a gente está atuando, qual é o volume do nosso trabalho, que logo em seguida eu vou mostrar para vocês onde é que se pesquisa isso. Então, a padronização da qualificação do primeiro atendimento, como eu já falei, né, otimizar o trabalho, redução de fluxos instrutórios, qualificar o atendimento do nosso público-alvo e permitir a coleta de dados a partir da narrativa. O uso da informação para atuação estratégica, aí que entra mais uma força do trabalho das CCEs. Quando a gente identifica as necessidades, né, a gente pode guiar as ações, definir as prioridades de atuação, o recorte temático, os núcleos temáticos estão né, uma ansiedade total para ouvir o Atanásio e o Fernando e o Dr. Daniel sobre isso, né? Porque aí a gente consegue ver, olha, o volume é grande aqui. Aqui é uma demanda padronizada. Né? Então, a gente sugeriu, né, enquanto CCEs, o que a gente acha que seria interessante para esses núcleos temáticos começarem esse trabalho, o que a gente viu como potencial viável, né, neste momento. Claro que a gente não vai conseguir fazer em todas as áreas, mas cada área trouxe as suas sugestões. Né? O compartilhamento da atuação nacional, a gente poder dizer onde tem mais demandas disso, daquilo, como está se dando, né, a nossa atuação. E, claro, o suporte técnico à atuação dos defensores e das defensoras. Não sei se vocês conhecem, eu não conhecia quando entrei na CCR, e eu acho que isso é muito legal de se conhecer e conhecer a defensoria em números. Né? No nosso site tem o DPU em números, ali tem o Power BI, é uma tecnologia que objetiva transformar, né, suas fontes de dados não relacionadas em informações coerentes,
Visualizando, aí a gente consegue ver ali o quanto tem de demanda disso, daqui, ó, estrangeiro, refúgio, tudo que tem em cada unidade, a gente pode separar por unidade, por região. Isso é construído com base em que dados? Quando se abre o PAGE. Na pretensão escolhida, na narrativa feita, e aí consegue se extrair os dados que a gente precisa para construir essa nova defensoria aí que a gente está planejando, né? Alinhada às demais instituições do sistema de justiça, AGU, Procuradoria, está todo mundo mudando a sua forma de trabalhar. E a gente continua, né, cada um no seu dia a dia, no seu pagezinho da sua unidade, e as instituições estão mudando. E, para isso, a gente precisa de dados. Tá? Então, por isso, esse Power BI, a gente fez questão de colocar essa tela, porque realmente eu não conhecia, eu acho interessantíssimo, para conhecer. Olha, minha unidade tem mais medicamentos, tem mais demanda de saúde, tem mais disso, mais rural, mais revisão. Até a gente pensou na CCR Previdenciária. Será que a gente pode fazer um recorte temático, tirar as ações revisionais? Não atuar. Né? Não atuar. É prioridade para a defensoria? Não é? Até isso a gente tem que pensar e olhar com base nos números. Poxa, tem muita gente pedindo revisão. E revisão é um direito, sem dúvida. Mas será que a gente tem que buscar nossas forças em quem já está em benefício ou quem não tem nenhum benefício? Esse olhar, com base em dados, é que a gente vai construindo as nossas ações. Por enquanto, a gente não sugeriu retirar as revisionais, que a gente acha importante, e a gente já é um recorte previdencial, né? Trabalho em Previdência Social e IBPC já é um recorte, então a gente... E eu vou falar um pouquinho da revisão, tá, gente? Eu acho que, até para tirar um pouco de um olhar que alguns colegas podem ter referente à revisão, desse trabalho de revisão. Então, a gente tem o CCR, né? Coordenação, que é esse trabalho que a gente vem fazendo, os boletins, os informes. A gente vai vendo nos arquivamentos por inviabilidade questões que os colegas não estão se atendo. A gente, opa, isso aqui está sendo corriqueiro, vamos fazer um informe. Vamos fazer um informe sobre qualidade de segurado, porque os colegas estão insistindo, estão arquivando, mas não estão observando direitinho as hipóteses de qualidade de segurado, a extensão da qualidade de segurado. Então, a gente vai lá e faz um informe sobre isso. Os colegas estão arquivando a revisão da vida toda. Vamos fazer um informe, porque, não dá para arquivar agora. Então, eu quero trazer para vocês, a gente pensou isso, tanto eu, quanto o Luísa, quanto o Nicolas, e demonstrar para vocês que, quando a gente não opina, né, porque é o defensor-geral que dá o parecer lá, ele decide, né, pela não homologação, quando a gente opina pela não homologação, não é pensar só no caso concreto. Né? Pode passar, Fernando. Bom, isso aqui eu já falei, né? A potencialização da coordenação não é só garantir o direito do assistido, da assistida, de ter sua pretensão revista, né? No caso de recurso de atuação, enfim, ou da renda. Não é só isso, é muito mais do que isso, né? É abrir espaço para a construção e difusão de teses inovadoras, porque aí o que acontece? A gente vê que em determinados lugares as pessoas estão arquivando, né, corriqueiramente alguma demanda que, poxa, isso aqui não dá para arquivar, isso aqui tem que investir, tem uma tese nova, tem um precedente interessante, a gente tem que investir nessa tese, vamos levar adiante, vamos fazer um enunciado para a defesa dos argumentos jurídicos e também para enunciados, porque isso também foi uma demanda do nosso defensor-geral, quando disse enunciados não só para atuar, enunciados para liberar os defensores da ponta que não precisa ajuizar uma ação, que já não tem mais sentido. Né? Então, assim, às vezes o arquivamento vem, a gente entende realmente não tem chance, e dali sai um enunciado. Então, veja a importância que não é assim, vai ter gente revisando meu trabalho, que saco. Né? A gente sabe que, muitas vezes, constrangedor, a gente fica, né, chateado, mas não é isso, é porque aquele produto ele é muito importante para essa difusão nacional, para, inclusive, gerar enunciados das câmaras, dizer assim, não cabe ajuizamento de ação que vise pensão por morte acima de 21 anos. Já está batido, não tem que fazer, já tem súmula, mas as pessoas, colegas, precisam de um enunciado da CCR para se dizer para o assistido que não tem condições. Então, assim, esse trabalho que eu quero só colocar para vocês é muito importante. Essa análise dos processos é, sim, para garantir o direito, né, dos nossos assistidos de ter uma segunda chance. E é uma segunda chance muito importante, né? Porque a gente está sozinho, às vezes, no batidão do dia a dia, não consegue ver outras possibilidades. Mas também
criar a possibilidade, a gente conhecer a produção do que está lá na ponta, para a gente poder também pensar na difusão de teses, na instrução de informativos que possam balizar o trabalho. E, quando a gente publica os informes, quando a gente coloca os informes, os boletins informativos bimestralmente, não é uma invenção nossa, está na resolução, para divulgar aquilo que não foi homologado, por quê? Para que os colegas, principalmente quem está chegando na carreira, às vezes fica muito perdido, né? Não sabe por onde começar. Ali tem, pelo menos, uma ideia do que a Câmara está opinando por arquivar, o que está se construindo como as teses e precedentes que os colegas vêm trazendo, a gente vai publicando ali. Então, assim, é nesse sentido, né, que a gente vem publicando. Não para mostrar o trabalho do outro, foi revisado, né, mas dizer que a Câmara deu um outro olhar para aquele caso e que aquilo ali pode servir de útil para um caso concreto. Então, concluindo, né, é o alcance maior, muito maior do que o caso concreto, né? Esse trabalho que a gente vem fazendo junto no processo de revisão tem esse alcance. Pode passar. Eu vou concluir. Pode voltar. Eu vou concluir essa minha fala. A gente acelerou o processo, enfim, que a gente sabe que muitos colegas têm que ir embora e a gente quer realmente ouvir esse novo caminhar aí que a Defensoria vem querendo dar com a atuação do EVA, dos núcleos temáticos. Dizer que é um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe, e a equipe não se restringe só aos membros e membros da CCE, que fazem um trabalho valoroso, mas é uma construção de todos nós, né, que queremos uma defensoria melhor, uma defensoria profissional, né, que a gente trabalhe com profissionalismo, né, que a gente divulgue nossas ações, que a gente consiga realmente atingir nossos objetivos. Então, assim, todo o trabalho que chega à CCR e que a gente pode aproveitar, com certeza ele vai reverberar por vários locais dentro da Defensoria e fora dela. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço especialmente aos meus colegas coordenadores, na pessoa do Nicolas e da Luísa, parceiros de caminhada nesse pouco ano de atividade, e com certeza eu tenho certeza que a gente já firmou alguns alicerces. Com certeza temos muito a caminhar, muita coisa a construir, mas eu acho que é um caminho que já está consolidado e que só tende a crescer. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigado, doutora Fernanda, pela sua explanação. As CCRs são, sem sombra de dúvida, motivo de orgulho para a atual configuração da Defensoria Pública da União. Bem, bom dia, boa tarde já agora, essa altura do campeonato, colegas. Infelizmente, meu nome não é Fernando nem Fernanda, sou Atanásio, e eu passo por essas vergonhas eventualmente, né? Mas pode me chamar de Ata sem problemas. Se possível, só colocar, gente, a apresentação aqui da CIL. Perfeito. Passa aí, Fernando. Beleza, maravilha. Bom, o objeto aqui da apresentação é falar sobre a equipe vertical de atuação, a EVA, mas para falar sobre a EVA, eu preciso falar um pouquinho do histórico e até do que faz a CIL, né? A CIL, pode passar, Fernando, por favor? A CIL ela é uma secretaria vinculada à SGE, Secretaria de Serviços Integrados das Unidades, que ela se volta para dentro da Defensoria, se volta para a prestação de serviços que deem suporte para a atividade fim. Então, dentro da CIL tem a Coordenação de Assessoria Nacional Remota Especializada, a sigla pode ser CARE, pode ser CARE, a gente chama de CARE por conta de um trocadilho com o inglês. Também está na CIL a Coordenação de Contadoria, também está na CIL a Coordenação de Serviços Nacionais, que se divide na DIASE, que gere os acessos a sistemas externos, como SAT Central e outros, mas a gente vai se focar hoje na CARE. Obrigado, Fernando. A CARE, ela nasce... Olá. A CARE, ela nasce dessa percepção de que algumas demandas dentro da Defensoria Pública da União não precisam ser tratadas pessoalmente
pelos defensores, toda instrução prévia, elas não precisam ser tratadas de maneira dispar ou com grandes diferenças entre cada unidade. Ela é uma coordenação que ela se volta a prestar um apoio finalístico, cartorário e finalístico, a determinadas demandas que foram, então, percebidas como demandas, o flash está ótimo aqui na cara, mas tudo bem, como demandas repetitivas e que elas podem ser tratadas de uma maneira mais ou menos ou bastante uniformizada. Ela recebe, então, os pages de algumas matérias, de algumas unidades. A gente faz, então, na QUER toda a instrução desse page, pede para assistir da documentação, analisa aquilo que foi acostado, realiza uma análise finalística, na qual, então, é exarada uma minuta de petição inicial ou, então, uma sugestão pelo arquivamento e se devolve esse page para a unidade. Com isso, o ganho que se prospecta é uma redução sensível da carga de trabalho, porque a unidade não precisou se ocupar dessas demandas, elas foram, se não foram concluídas em Brasília, pelo menos a gente conseguiu, aqui na DPGU, dar um andamento um avanço bastante grande naquela demanda. Essas são as matérias atualmente abrangidas pela QUER, dentro do seu escopo temático. Pode passar, Fernando, por favor? E, bom, até para explicar um pouquinho melhor, a QUER ela tem um escopo territorial um pouco limitado ainda, muito porque a gente ficou focado nesse ano 2022 em outros projetos que são o principal objeto dessa minha exposição de hoje. A gente estava hoje mais cedo ouvindo o TCU, foi bem interessante, até conversei com o Fernando, assim, e a partir da pergunta do Dr. Cogói sobre como é que a gente consegue medir o nosso valor gerado, os nossos resultados e tal. Eu acho que esse é um tema bastante complexo para a Defensoria Pública da União, mas dentro da QUER, pelo menos, a gente consegue dar alguns números que indicam o trabalho que é feito aqui, pelo menos na coordenação. Nesse seu tempo de funcionamento, a QUER funciona desde o ano passado, a gente já recebemos 11.540 pages, esse número cresce todos os dias, e também já conseguimos devolver 97,05% desse processo. Nós temos um passivo reduzido, a gente consegue devolver com alguma celeridade, e aqui também tem as hipóteses de devolução que mandamos para as unidades. Pode passar, Fernando. E esse talvez é o marco que mais nos orgulha, né, que, a partir da atuação da QUER, há um possível retorno financeiro às pessoas assistidas no importe de mais de 28 milhões de reais. Isso é um possível retorno, depende do colega concordar com a petição inicial, depende do juiz concordar com a pretensão e da parte receber, mas é um indicativo do que conseguimos entregar para a sociedade a partir ou com auxílio da atuação da coordenação. Esse valor, inclusive, que muito nos orgulha, porque é bem expressivo. Bom, a QUER, então, vem atuando desde o ano passado, mas agora, neste ano, a gente se focou... Pode passar mesmo, a gente se focou em alguns outros projetos, com a chegada de novos defensores, novas defensoras à carreira, que começou no dia 19 de maio deste ano, inicialmente com a CENAP, a Central de Apoio às Unidades da Defensoria Pública da União. A CENAP, ela rodou basicamente a ideia de um núcleo de substituição, em que os 15 defensoras e defensores da CENAP, muitos estão aqui, tudo bom, doutora Camila? Olá, colegas, tudo bom? Os colegas da CENAP. Eles recebiam pages das 16 unidades que contam com afastamentos de membros para compor a administração superior. Nesse período de 3 meses em que a CENAP atuou, a CENAP atendeu 16 unidades, a CENAP atuou em quase 7 mil pages, isso estimando-se apenas o número de tramitações iniciais, não são os retornos e intimações posteriores. 7 mil pages únicos foram trabalhados pela CENAP e foram realizadas mais de 160 unidades. Claramente, são números bastante indicativos de que a Central trouxe, sim, algum alívio às demandas das unidades que contam com afastamento para a ADM superior, inclusive a minha unidade uruguaiana, a unidade da doutora Fernanda, Porto Alegre. Porém, pode passar, doutor Fernando. Pode voltar, mais um, volta ali. Aí. Pontos dificultadores. Não, volta para os dificultadores. Tranquilaço. Pontos dificultadores que a gente percebeu na CENAP e que nos fez perceber que o modelo talvez não fosse o mais adequado. Alguns desses pontos foram mais bem trabalhados em um relatório que já foi minutado pelo âmbito dos colegas, doutor Gustavo, doutora Emanuela, doutora Mariana Moutinho, que não está aqui, que está de férias. Mas quais são os pontos centrais que percebemos de dificuldades desse modelo?
A ausência de fluxos padronizados nas unidades, então era bastante difícil, em um universo de 16 unidades, saber que unidades, como que cada unidade tratava com cada uma das possíveis demandas de retorno, de entrar em contato com a parte assistida, de recebimento de intimações. A diversidade de matérias com atuações regionais, locais específicas. Nós temos unidades que atuam com demandas mais padronizadas, temos unidades que atuam com um volume criminal muito grande. Por exemplo, tínhamos processo de Foz do Iguaçu, de Guarulhos. Guarulhos tem uma especificidade muito grande da atuação com migrantes no aeroporto. A ausência de estrutura de apoio cartorário e finalístico uniforme. Enquanto algumas unidades tinham estagiários dedicados ao ofício com afastamento, outras unidades não tinham ninguém, outras unidades não cumpriam todos os despachos da mesma forma. Havia essa dificuldade de dialogar com a unidade, isso levava tanto a uma frustração dos defensores, das defensoras da Senap, quanto da própria unidade. Né? Porque, às vezes, isso gerava até mesmo ruídos de comunicação. Os colegas são bem testemunhas, os colegas e o pessoal da CARE que está aqui presente são bem testemunhas dessas dificuldades que nós sofríamos. E, claro, aquilo que é uníssono aqui entre os colegas da gestão, a centralização de atividades burocráticas no defensor e na defensora. Com a chegada de outros colegas em agosto, 17 de agosto, salvo engano, a gente avançou para um novo paradigma. Né? Tudo isso é importante que se diga, estudado, trabalhado, refletido entre todos os membros da gestão. Nenhum desses projetos aqui é pessoal meu, Dr. Fernando. Né? Tem participação, tem dedo de todo mundo da gestão e o Dr. Daniel sempre bastante informado das nossas ideias e a gente trabalhando em conjunto. A partir disso, a gente mudou para uma nova metodologia, que é a EVA, a Equipe Vertical de Atuação. Ela objetiva proporcionar uma atuação finalística centralizada e especializada, com padronização de fluxos em demandas de caráter repetitivo e de massa, tendo como apoio a CCRs. A doutora Fernanda muito nos auxilia no âmbito da EVA. E qual que era o objetivo inicial disso? Com a redução da sobrecarga de trabalho, os ofícios podem se dedicar a atividades mais complexas, prioritárias e estratégicas. Então, diferentemente da Senap, a gente vai falar vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a EVA já se volta muito mais para a padronização de demandas, não mais um recorte por unidades, enfim, mas um recorte linear. Tiramos, em vez de pegarmos todos os pages do 5º ofício previdenciário da doutora Fernanda, a gente pegou todos os processos de determinada demanda dentro da mesma unidade. Pode passar, Fernanda. Quais são, então, as principais características da EVA? Atuação em todas as instâncias. Então, é uma atribuição vertical, o processo começa na EVA, vai para a EVA, e aí o colega ou a colega vai acompanhando o processo até o STJ, a TNU, só não o STF. As matérias abrangidas, não é unidade, também tem unidade abrangida, mas é um recorte linear de matérias, elas são definidas por ato do Defensor Público Geral Federal, isso por sugestão das câmaras de coordenação e revisão, porque elas têm que ter essa vocação de ser algo mais repetitivo, que pode ser mais facilmente padronizado, parametrizado, que é o próximo ponto, parametrização das matérias. Todas as matérias que são abrangidas pela EVA têm ali um roteirinho de atuação feito pela CCR, que documentos são necessários, os modelos de atuação, os modelos de petições. Isso porque, e esse é um ponto que para mim é o central, talvez, desse modelo, a assessoria é feita pela CARE. Então, o processo, na prática, ele passa pela assessoria, a assessoria realiza todo o tratamento do PAGE e só vai para a caixa do defensor um processo que já tem uma minuta de petição ou uma sugestão de arquivamento. O PAGE instaurado não vai para a caixa do defensor da EVA, vai para a caixa de PAGEs novos, que passa pelo tratamento, as intimações, idem. Então, as distribuições são realizadas por planilha, mas só vai para a caixa do defensor algo que já está parametrizado, acabando com aquilo, doutor Daniel, mais uma vez peço a sua palavra, o rema de PAGE. O PAGE que vai e volta da caixa do defensor. Ele fica circulando pela assessoria e aí sim vai para a caixa do defensor ou da defensora. Pode passar, doutor Fernando. Isso aí. A EVA possui, então, 3 subequipes. EVA Civil, que atua nas temáticas de curadoria especial. Não são todas as curadorias, eu recebo essa dúvida com bastante frequência, porque algumas curadorias foram entendidas pela CCR Civil como sendo muito específicas, por exemplo, curadoria especial em Tribunal Marítimo, o pessoal do Rio de Janeiro que pega essa demanda. Curadoria especial em improbidade administrativa, daí não são tão padronizadas como as de contratos bancários e de execução fiscal, que são as abrangidas pela EVA. Nessa temos a abrangência nacional.
Eva Criminal, que trabalha no acompanhamento do cumprimento de NPPs e PRDs, penas restritivas de direito, abrangência inicial em São Paulo e Foz do Iguaçu. E o Eva Prev, que é a temática de benefícios por incapacidade e abrangência mesa da Care, região norte, mais Piauí, Maranhão e João Pessoa, na Paraíba. Além de tudo isso, a atuação dos pages resultantes de itinerantes centralizados, que são promovidos pela SAGE, Dr. Murilo aqui presente, e aí os pages dessas demandas não são divididos, pode voltar para o Fernando, por favor, não são divididas por temas, são para todos, são divididos igualitariamente. Essa abrangência ainda está limitada pelo motivo de que é um treinamento constante de todas e todos, são defensores em treinamento, aqui também tem vários colegas da EVA. Olá, colegas, tudo bom? Bom dia a todas e todos, olá, estou vendo vários aqui. Mas também é uma assessoria de estagiários e estagiários que também estão em treinamento. Então, começamos limitados, depois tivemos um segundo momento em que 20 colegas, mais da metade dos colegas em exercício foram lotados e lotados, então saíram da equipe. Então, a gente colocou o pezinho no freio um pouquinho para não expandir demais, mas agora acredito que já estamos prontos para avançar. Doutor Daniel, a gente está pronto para avançar um pouquinho mais, até porque houve a prorrogação da EVA, para pegarmos mais unidades e para que as unidades possam sentir com mais clareza os possíveis benefícios da atuação da equipe. Pode passar, Fernando. Resultados preliminares, né? Tem 4.252 pages que pertencem à EVA atualmente. Temos 15 defensoras e defensores e 17 estagiários e estagiárias de pós-graduação que atuam exclusivamente para a assessoria da EVA. Pode passar, Fernando? Na EVA Civil, temos uma média atual de 190 quase pages por defensor, são 12 defensores que atuam na área civil e 13 estagiários de pós-graduação que atuam na área civil. A maior parte são de pages de curadoria especial em execução fiscal. Pode passar. O criminal, maior parte de PRDs, temos uma média similar de 184,33 pages por defensor. São 3 defensoras e defensoras, todas mulheres, né? São todas mulheres, a doutora Aline, a doutora Giovana e a doutora Rafaela, que atuam lá, e 4 estagiários de pós-graduação que atuam na área criminal, maior parte cumprimento de penas restritivas de direito. Até para explicar um pouquinho melhor por que cumprimento de NPPs e PRDs, que a gente pega essa parte chata de assistido não estar cumprindo. Aí tem que ligar para assistido, ver a questão do parcelamento, mandar guia para assistido, ou, por favor, vá lá, compareça à escola para prestar a PSC, enfim. E temos 553 páginas instaurados nessa temática. Pode passar? E no o PREV, a gente teve uma demanda surpreendentemente baixa, né, doutora Fernanda, inicialmente, tanto que não tem nenhum colega trabalhando exclusivamente previdenciário, se soma a equipe civil com uma média de 36,5 páginas por defensora ou por defensor. Pode voltar, que eu não quero minha foto aparecendo muito tempo aí, não. Bom, a EVA, então, ela é um grande piloto de uma remodelação de toda a forma de trabalho na Defensoria Pública da União, em que há uma triagem prévia por uma assessoria, em que há uma padronização nacional das demandas, claro, respeitadas, evidentemente, as diferenças regionais, né? Mas justamente tentando fazer, como eu sempre falo, a inversão do sinal do trabalho defensor-cêntrico. Tudo passa pela triagem de uma assessoria que é treinada, que é supervisionada por mim, pelo Fernando diretamente, para tratar dessas demandas que parecem ter um caráter mais repetitivo ou que podem ser tratadas de maneira mais célere. EVA é origem, a gente está pensando a partir disso, formatar os novos rumos da Defensoria Pública da União, e a EVA foi recentemente, como acho que os colegas possam ter visto no BEI, foi renovada por mais 3 meses. Esses são os resultados preliminares. Eu não tenho certeza se eu consegui tirar as dúvidas de vários colegas de como funciona, como que é. Acredito que só conhecendo de fato no dia a dia. Acho importante ressaltar que o E de equipe é algo que de fato acontece. Nós temos reuniões semanais, todas as quartas-feiras. A reunião de ontem, inclusive, foi presencial lá na CIL, em que a gente troca ideias, a gente aprimora fluxos de maneira conjunta entre defensoras, defensores, estagiários e a gente, aqui, eu e o doutor Fernando. Quero registrar com muita ênfase a participação das câmaras de coordenação e revisão, no auxílio, na tirada de dúvidas, na construção dos modelos, na construção dos roteiros de atuação. Eu sei que a doutora Luísa teve um trabalho muito grande ali para a construção de todos os modelos da área de curadoria especial. E pode passar, Fernando? E é isso, aquele lá sou eu, caso vocês não tenham percebido, mesmo terno, acredito que a mesma gravata que eu estou usando agora, meu Deus, eu estou usando a mesma roupa. Eu só tenho um terno, gente. Dr. Fernando Alvarenga, qualquer dúvidas, sugestões, ideias, reclamações, estamos aqui à disposição. Muito obrigado, pessoal.
Boa tarde a todos. Só vou complementar rapidamente. Eu me juntei à CIL recentemente, tem cerca de 3 meses, então eu sou uma testemunha quase ocular do trabalho e do comprometimento de toda a secretaria, na pessoa do Dr. Atanásio, mas de toda a equipe muito comprometida, todos lá estão muito focados em fazer um modelo novo de atuação que tire esse fardo do defensor, que é impulsionar absolutamente tudo que tem que entrar e andar na defensoria. A gente acorda pensando nisso e dorme pensando nisso. Como vamos tornar a vida do defensor menos complicada e mais simples. Esse é o objetivo. Eu não conheci o Atanásio, até conversei com o doutor Leonardo, que é meu colega de unidade, né, era meu colega de unidade de São Paulo, aí me falou da necessidade, conheci o Atanásio já praticamente entrando na equipe, mas nossa sintonia foi muito fácil, né, temos o mesmo pensamento de que precisamos mudar na carreira para que seja efetivamente uma carreira jurídica, com assessoria, com uma lógica de atuação, uma padronização, e é tudo isso que a gente almeja e objetiva atingir nesse caminho que é bastante difícil, quebra de paradigmas, tenho que, às vezes, rotinas já estabelecidas há anos, colegas acostumados com determinado tipo de atuação, ter que abrir mão um pouco da sua liberdade de ver o página primeiro, alguém já viu, já deu uma sugestão. Então, são questões que a gente vem trabalhando, a gente tem avançado muito nesses 3 meses iniciais da EVA, e esperamos que nesses próximos 3 poderemos consolidar, expandir para quem sabe pegar todas as unidades nessas matérias, e aí a gente poder avançar para um modelo de núcleos com uma experiência prévia bastante grande e que a gente não tenha atropelos, porque a gente tem que pensar sempre em prestar um bom serviço para o nosso público-alvo, que é a razão de ser de tudo isso. Tá bom? Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Não, só uma parte, então, sobre o retrato, né? Como é importante esse projeto, e parabenizo aqui os colegas e toda a equipe, né, aqui presente. Como é importante são os dados, né? A gente prestigiou no início, claro que não foi uma escolha da CCRs, mas da administração, enfim, de prestigiar ou trazer, né, o projeto a região norte para análise dos benefícios, começar pela região norte, né? Nós não expandimos, o cível foi nacional, enfim, criminal a gente também pensou em restringir localidades. E quando a gente viu, o número foi baixo, porque quando a gente começou a conversar com os colegas, a gente viu que a região norte, basicamente, o maior volume são de benefícios de prestação continuada. Então, assim, esses dados são importantes, são ricos, né? Da gente ver assim, poxa, mas tanto que a gente estendeu um pouco mais a outras unidades, justamente por a gente ter visto que a realidade daquele local é outra, né? E que lá um projeto tem que ser para outro benefício, né? Ou que pode ser o benefício por incapacidade com menos defensores, se a gente pensar nos núcleos temáticos dessa lógica, né? Então, esses dados, o projeto em si já é valioso para a gente ver trazer esse retrato, que já no Rio Grande do Sul, né, as colegas aqui de caminhada lá no Rio Grande do Sul, a gente tem o maior volume de benefícios por incapacidade, né? Assim, nosso dia a dia assim, é um volume muito grande. Então, realmente, assim, o projeto é para isso, né, para a gente ler a defensoria, ver quais são o norte que a gente tem que dar, como a gente vai se estruturar com os defensores, se vai ser regional, se vai ser nacional. E isso, bom, vai ser tratado daqui a pouco. Obrigada, gente. Doutora Fernanda, muito obrigado pela sua participação. Convidar o doutor Atanásio para que permaneça. Doutor Fernando, por favor. Só tirar uma foto de vocês aí, oficialmente. Cadê o nosso fotógrafo? Deixa eu já me antecipar, convidar para divulgação sobre a instalação dos núcleos de atuação especializada, o nosso querido Defensor Público-Geral Federal, Dr. Daniel de Macedo Alves Pereira. Chamar o doutor Daniel para participar da foto também, né? Já que ele está aqui, vamos aproveitar a oportunidade.
Obrigado, doutora Fernanda. Obrigado pela sua apresentação e participação. Boa tarde, os colegas, a todos e a todas. Já sei que a fome bate às portas. Tentarei ser bem assertivo, tentar fazer esse alinhamento de um tema tão complexo, né? Ao tempo que existe uma altíssima expectativa dos colegas e num tempo curto. Tá? O projeto de núcleos, a gente começou a pensar em núcleos assim que assumimos a gestão do DPU. A gente tem uma atuação muito fragmentada. A gente passou por um processo de servidorização, tudo é centralizado no defensor. Há uma altíssima taxa de retorno dos nossos pages. Isso gerou um custo muito alto para os defensores com o passar do tempo. Isso a gente acaba entrando num processo de autossabotagem há muito tempo. O SIS-DPU, embora seja um sistema em evolução, mas também é um sistema que trouxe muito uma ideia de fiscalização sobre o nosso trabalho. Esse processo de centralização no defensor acabou gerando um adoecimento da carreira, muito por falta de uma assessoria técnica, falta também de gestão de gabinete, mas, sobretudo, a ausência de uma orientação verticalizada. Vamos começar a incorporar a palavra padronização. Era preciso padronizar, e aí foi uma sinalização que a gente passou para a Câmara de Coordenação, alinhada com a Escola Superior. A gente precisa, em primeiro lugar, qualificar o primeiro atendimento, e nós destinamos cerca de R$ 2 milhões para a contratação de uma empresa, para a qualificação do primeiro atendimento como condição para a manutenção do agente público, estagiário, servidor, na casa, ou o ingresso do estagiário terceirizado como condição para o trabalho na Defensoria Pública da União. Tá? Não podemos esquecer também que precisamos de tecnologia. Quando eu falo de tecnologia, aqui estou fazendo um pequeno recorte para o Sapiens. O Sapiens vai passar a ser uma realidade. Ainda estamos discutindo se vamos integrar o Sapiens já direto no núcleo, e não fazer a transição com o SIS-DPU. Talvez os dois sistemas eles coexistam, ou a gente já vai pegar o Sapiens, já colocar lá na segunda categoria e começar a rodar. Então, isso também está em discussão. Além da questão da tecnologia, como eu falei, o importante trabalho das câmaras de coordenação e revisão, padronização do primeiro atendimento. Isso é imponderável, é impostergável. A gente precisa padronizar as narrativas de primeiro atendimento de todas as demandas. Então, se uma assistida chega na Defensoria Pública da União e ela precisa de uma tutela de medicamento, algo básico. Não custa ter uma caixinha de diálogo no lugar de tutela de saúde, outra caixa de diálogo com todos os medicamentos, já estão aí em domínio público da Anvisa, né? Então, com todas as pretensões, e aí vem um outro elemento, além da tecnologia e padronização, informação. Informação é poder. E a gente não consegue garimpar com qualidade essas informações no sistema atual. A gente criou os BIs, para que a gente possa ter um olhar interno sobre as nossas ações, com recorte geográfico e temático. Então, hoje você consegue, a partir dos BIs, olhar para a tua unidade, saber quantas pretensões nós temos, por recorte temático, por prazo, isso é importante, e a partir dessas informações, a gente consegue criar os núcleos temáticos. Tem uma frase de Churchill que diz o seguinte: nunca pise em um rio com os dois pés. Então, a gente começou com a CARE, EVA, e agora a gente vai evoluir para os núcleos temáticos. Doutor Daniel, o senhor tem algum projeto pronto e acabado? Não. O que nós vamos apresentar aqui hoje é um start, é apenas o início. A carreira vai participar dessa discussão, por óbvio, isso afeta a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, vocês vão ser partícipes da construção. Essa administração ela é muito dialógica. Vocês já perceberam que toda semana, todo mês, ou a cada 15 dias, a gente reporta da satisfação à carreira do que vem ocorrendo aqui em cima. A gente inverteu a lógica de poder. O poder existe para servir às defensoras e aos defensores. Então,
Então, a gente vai fazer uma mini apresentação aqui. Eu sei que a fome já bate as portas, como falei. Eu tenho que fazer o encerramento. A gente vai deixar um e-mail no final para perguntas e respostas. Lembrando que núcleo depende também, tá? Há uma movimentação no Congresso. Núcleo depende de promoção. Tá? Mata a nossa curiosidade, doutor Daniel. O senhor vai transformar ou não os cargos? Eu quero lutar com obstinação para que quase todos os colegas da segunda categoria cheguem à categoria especial. Não foi à toa que nós tramitamos um projeto de lei permitindo, né, eu lembro disso até hoje, olha, TRF 6, 18 cargos, MPF foi na frente, Magistratura Federal foi na frente, projeto de 2019, eu estava em casa e pensei, por que a Defensoria não pode ter os cargos também transformados? E aí, discutimos isso longamente numa mesa, eu falei assim, vamos avançar e vamos ousar? Por que não entregar ao Defensor-Geral Federal o poder de transformar cargos vagos? Eu tenho 560 cargos vagos, ou algo próximo disso. Por que não entregar ao Defensor-Geral esse poder de transformar os cargos? E por que não colocá-los na categoria especial, com núcleos temáticos? Então, é uma integração de tecnologia, núcleo, olhar para o Congresso, o que está acontecendo, sobre o adicional de tempo de serviço. Ontem foi um dia histórico, né, doutor Amadeu? Histórico. É aquele trem com 2 vagões e colocamos um outro vagão da Defensoria Pública. Então, parametrização na prática, a partir daquele movimento que nós fizemos com o Margov, junto com a ANADEF, ali, doutor Eduardo Kaçuga, que vem fazendo uma brilhante gestão à frente da nossa ANADEF, onde eu estendo meus cumprimentos a toda a diretoria. A partir daquela movimentação que fizemos no Congresso, trazendo 70 defensores aqui, colocamos no imaginário do senador, olha, há um caminho de parametrização condicional. Eles têm uma visão muito fragmentada de parametrização. Então, a gente fez um card muito bem feito, e disse, olha, somos iguais em tudo, ou praticamente tudo. Não há por que esse tratamento diferenciado. Então, por que foi um dia histórico? Daniel, histórico para mim é que se fosse aprovado. No sentido de que, olha, estamos no relatório final. E tudo que a magistratura ganhar, o Ministério Público ganhar, a Defensoria também tem que ganhar. Eu não sei se vocês notaram o que aconteceu aqui ontem. A gente estava com o Margov do STJ, Margov do MPF, no dia da votação da PEC. É para demonstrar unidade. A gente telegrafou para o sistema de justiça que é importante ter a Defensoria também, dá essa cara social, coloca graxa na engrenagem, a Defensoria é essa instituição. E o Congresso gosta da Defensoria. A Câmara dos Deputados, o senador gosta da Defensoria. E a gente tem projetos maravilhosos junto com o Congresso Nacional. Então, vamos falar rapidamente sobre os núcleos, a nossa ideia de núcleos. Como eu já disse, é só um start, um ponto de início para esse projeto que eu tenho certeza que vai mudar a nossa Defensoria. Meu sonho, Núcleo Nacional de Educação. Eu olho a educação, consigo visualizar a política nacional de educação a partir das nossas ações. Eu sou avesso à judicialização. Totalmente avesso. O meu sonho de Defensoria Pública, e acredito que alguns concordem comigo, é ter um defensor que consiga fazer uma nota técnica muito bem feita, para que sirva de base para um projeto de lei. É um defensor que consiga viabilizar um bom advocacy no Congresso Nacional e no Executivo, na prefeitura da sua cidade. É aquele defensor que se reúne com a comunidade quilombola, indígena. É aquele defensor que sabe fazer uma boa ação coletiva. É aquele defensor que pega um avião e vai para uma comunidade distante. O defensor que está na ONU. A gente não vai sobreviver só com uma política de acesso à justiça. Somos poucos. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter que passar por uma profunda discussão na carreira. Eu ainda preciso continuar ajuizando a ação indenizatória, porque o assistido ficou preso na roleta da Caixa Econômica Federal, está pedindo 20 mil, ou eu vou ter que centralizar o meu esforço em demandas de cunho existencial. A gente precisa ter essa discussão. E eu tenho muita vontade de fazer um recorte temático e assumir a responsabilidade de que, quando o Ministério Público vier para cima, ou a magistratura, fala, não, essa é uma decisão dentro da autonomia administrativa da Defensoria Pública da União. A partir de hoje, vamos deixar de fazer as seguintes demandas. Agora, é óbvio, respeitadas as peculiaridades locais de cada uma das unidades. Então,
Então, assim, Tribunal Marítimo. Vamos continuar com o Tribunal Marítimo ou não? Porque lá no Rio de Janeiro, os meus colegas recebem Tribunal Marítimo e demanda oncológica, onde ele tem uma fila de 1.200 pacientes oncológicos aguardando por radioterapia. E ele faz o que primeiro? Então, a gente precisa ter uma discussão séria sobre um recorte temático e demandas de cunho existencial. O meu sonho é que os núcleos sirvam de anteparo para os colegas que fazem DPU para todos. O colega sai do seu estado, faz o DPU para todos e manda o PAGE para o núcleo. E a gente se preocupa com a parte judicial. Ele vai fazer o primeiro atendimento, a orientação jurídica, ele vai entrar no sistema do INSS. E ele não volta com aquele fardo, com o peso dos PAGEs. Deixa para o núcleo fazer. Núcleo de benefícios sociais, olha que coisa linda. A gente invadindo o interior do Nordeste. Tem pessoas morrendo nesse momento. Ali no extremo norte de Minas, extremo sul da Bahia, ali é um vazio assistencial enorme. E a gente não pode se encastelar. Mas, Daniel, para a gente expandir, a gente precisa de estrutura. Como é que você vai conseguir conciliar a emenda do teto e necessidade de expansão? Reduzindo tematicamente, fazendo recortes temáticos e hiperespecializando. Então, Núcleo Nacional de Educação, você vai conseguir visualizar a distorção da política pública. Opa, acendeu o alerta aqui, muitas ações do FIES ao mesmo tempo. Vamos resolver lá no Ministério da Educação. Olha, temos aqui um aumento de 200% nessas ações. Temos algum problema aqui. E sinalizar e resolver isso no campo macro, não no campo individual. Essa judicialização no varejo vai matar a gente. Então, a gente precisa se reconfigurar para existir. A magistratura está fazendo isso há um bom tempo. A AGU está fazendo isso com núcleos nacionais. Né? O Ministério Público, estou falando abertamente, está se encastelando. Há um retrocesso, sobretudo nos últimos anos, na promoção de direitos humanos. Eles focaram na área criminal, na Lava Jato, e deixou um espaço enorme para a Defensoria Pública, que tem um grande respeito da sociedade. Mas a gente precisa expandir. Então, nós temos aqui o antecedente, a atual estrutura da DPU se baseia na criação de unidades físicas, sem limitações de matéria, além de onerosas tarefas de criar e manter tais unidades. Esse modelo dificulta muito o processo de expansão territorial. Não há mais como expandir fisicamente. Então, ou a gente se conecta com os CRAs, CREs, prefeituras, ou coloca guichês da DPU nas DPEs, porque enquanto vivermos sobre a égide da emenda do teto, não há como expandir fisicamente, prédio. Mas há como expandir digitalmente, com criação de núcleos e com anteparos, com ferramentas, para que a gente possa atender o nosso assistido. É muito importante isso. Então, nós temos limites à expansão territorial da DPU. Só um adendo, a questão da emenda do teto é tão grave, falo com muita tristeza isso, mas não percam a motivação, que a gente vai reverter isso. Os honorários de sucumbência que vocês executam, eles sensibilizam o teto. Hoje nós temos quase 40 milhões de honorários congelados numa conta no Ministério da Economia. Foi assim que eu assumi a DPGU. Eu falei, que absurdo, vamos para cima. Né? Então, assim, mas eu devo parar de executar? Não, continue executando, que a gente vai judicializar a questão. Impetrando mandado de segurança, via Ministério da Economia, a gente vai solucionar isso. Em algum momento, a gente vai passar a ideia de que, ora, a DPU precisa sobreviver, e aí a gente já adotou uma medida concreta para resolver isso, que é um caminho mais longo, mais legítimo, que eu encaminhei um projeto de lei para o Congresso Nacional, criando o comitê tutor, o comitê tutelar do fundo, né, de aparelhamento da Defensoria Pública. A gente não tem oportunidade de falar sobre isso hoje, mas está avançando bastante na Câmara dos Deputados, e a gente vai conseguir aprovar isso. Aí eu tenho 40 milhões para investir em notebook, escola, estruturar unidades, né? A gente vai conseguir viabilizar isso. Tá? Centralização de atividades no defensor, esse é um problema, então estou apresentando os antecedentes, na verdade são problemas atuais, e ausência de padronização, isso a gente já conseguiu mudar via CCR. Quando eu chamei a doutora Fernanda Ram, doutor Nicolas e doutora Luísa Ayumi, e eu tive que bancar isso com as unidades que reclamaram, eu tive que bancar muita coisa com as unidades. Né, Fernanda? Há gritas, às vezes eu não estou em nenhum grupo, mas as informações chegam para mim. E quando há grito, eu falo assim, deixa gritar, eu sei, a gente sabe para onde está indo,
Não ceda à pressão. Ouça a carreira, tenha humildade, trata todo mundo com respeito e educação, inclusive os mais vorazes, que no grupo todo mundo é forte, né? Inclusive os mais vorazes, porque a gente tem que estar aberto à crítica da carreira. Eu aprendi com o Karnal a diferença entre reclamação e crítica. Reclamação é um fato, constatação de um fato. A crítica te deixa uma porta, uma saída. E a gente está aqui exatamente para crescer nas críticas. Tá? Então, às vezes, há situações, é igual aquele parapente que está caindo, você vê ele caindo, mas você vê que ele vai subir. Quando eu banquei a Ascom aqui, quando eu peguei 22 jornalistas que estavam em desvio de atividade, falei, vamos centralizar a Ascom e a gente consegue revolucionar, porque a DPU está invisibilizada. Não foi à toa que eu coloquei naquele novo prédio para a DPU estar à vista de todos os congressistas que eu falei, passam por aqui, todos os congressistas e membros do Executivo obrigatoriamente passam por aqui. Só está faltando derrubar aquela placa do CNN, mas já contratei um estagiário para a gente fazer isso à noite. Mas já mandei envelopar o prédio de um lado, de outro. A gente vai ter uma placa de vídeo embaixo da CNN, reluzente. Vou tentar convencer o governador. Não sei se tem algum representante aqui do GDF. Vou colocar, o senhor vai ter direito a 3 horas, GDF ali, naquela placa de vídeo, e colocar todos os dados de atuação da SGAI. A gente precisa ser visto. 50% é o que você fala, 50% é o que você comunica. Por isso que a gente está revolucionando o Ascom. A gente vai ter o nosso programa na TV Justiça. Tá? E aí teve aí uma evolução, a resolução do Conselho Superior 205 de 2022, cria os núcleos de atuação verticalizada. Então, quem for para esse núcleo, e grande parte desses cargos centralizados na categoria especial, vai pegar a demanda ab início e vai levar até o STJ, exceto o STF. Tá? Mas e aí? A ideia é que ele atue somente naquela demanda específica. Então, Núcleo Nacional de Benefícios Sociais. Meu sonho, Núcleo Nacional de Ações Internacionais. Eu não preciso de muitos defensores, mas eu preciso de defensores com hiperespecialização. Ele vai trabalhar menos e produzir mais. O que não dá é o defensor pegar Curadoria, Tribunal Marítimo, cível, então, pelo amor de Deus. É um inferno na terra. Ser titular de ofício geral e ofício cível é a morte na DPU, é ou não é? É. Fui coleguinha da segunda categoria, estou indo para a primeira categoria agora, não experimentei a primeira categoria, mas a sensação continua. Né? Pelo amor de Deus. Então, passamos aí pela resolução, agradeço a todos os membros do Conselho Superior, não sei se tem alguém aqui presente, que viabilizou a aprovação dessa resolução, da legitimidade. Seria melhor que viesse por uma resolução, vem um outro defensor geral aí, déspota, e tenta alterar por portaria e quebra o sonho da carreira. Então, estando na resolução, isso fica muito melhor. Tá? Equipe vertical de atuação EVA, é um grande experimento. A gente entendeu que núcleo de substituição não dá certo. Não dá certo, mas passamos por essa fase de experimentação. Né? Nós conseguimos passar por ela. Então, eu pensei, olha que situação que nós passamos aqui. Caramba, dei posse a 22 novos defensores. Né? 15 defensores, 15 primeiro, 22 depois, 15 primeiro, 22. Né? Aí, olha que situação. Caramba, eu não vou criar novas unidades da DPU nesse momento. Onde é que eu vou alocar esses defensores? Eu não vou criar novos ofícios agora, nas unidades. Eu não quero entrar na rotina da unidade agora, porque cada unidade tem a sua peculiaridade, de virtudes e defeitos. Tem unidades extremamente organizadas, e tem unidades que não são tão organizadas, é ou não é? É. Então, eu pensei, o que eu vou fazer? Olha, eu já sei, eu vou já começar a trabalhar núcleos de substituição e vou experimentar isso. Então, eu falei assim, olha, como eu tenho 18 defensores afastados da atividade fim para a administração superior, eu vou colocar esses defensores atuando nessas unidades. Não deu certo, por todos os motivos que já foram expostos. Então, núcleo de substituição não dá certo. Não dá certo. Cada um com sua rotina. Então, vamos para um outro modelo, o EVA. E EVA, sim, o EVA deu certo. Eu quero que vocês entendam o EVA. Eu tenho a Karen, é que o ATA gosta muito de siglas, que a gente ainda não conseguiu gravar tudo. Nem eu consegui, são tantas siglas, né, que eu também não consegui gravar. Você lembra de assessoria nacional. A gente precisa ter uma assessoria nacional, nós separamos um andar inteiro. Nós temos quantos estagiários de
51 de pós-contratados. 51 de Contratados, pós-contratados. Então, já aluguei mais 2 andares ali daquele prédio que não é da CNN, é da DPU. Tá? Um dos andares, meu sonho é ter um carro, assessoria nacional ali. Assessoria nacional. Minha ideia de núcleo, defensor vai para a categoria especial ou primeira categoria, ele não vai ficar com esse reme mais de PAGE, ele vai pegar o PAGE já com a inicial pronta. Modelo da inicial, com subsídio das câmaras de coordenação. Ah, mas eu não gosto desse modelo, doutor Daniel. Muda, não tem problema não. Você coloca no formato da tua letra, Times New Roman. Você coloca, não há problema nenhum. Tá? A gente não quer brigar com você. A gente quer te ajudar. Ou vocês não perceberam isso? Tá? Ah, não gostei da cor rosa, verde. Pode botar tudo verde. Não há problema nenhum. Mas a gente vai te dar um formato pensado pelas câmaras, coordenadores e todos os membros maravilhosos. Algum membro de câmara aqui pode levantar a mão? Lorena lá atrás. Muito, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Unanimidade as câmaras. É ou não é, gente? Né? Tá mudando a vida do colega na ponta. Tá? Então, a ideia inicial já vai para o defensor, o modelo de inicial, avançando um pouco mais, tá, Fernanda? É algo que passou na minha mente, tá? Está travado? Eu já sabia disso, já estou falando de cabeça. A gente tem um kit de uma relação de documentos para orientar o defensor já com o modelo da inicial e, quem sabe, até as peças subsequentes, mesmo considerando as variáveis do processo, a gente sabe que tem lá, né, o agravo interno, a apelação, a gente já tem uma previsibilidade, sobretudo nas demandas de massa. Travou aqui, alguém consegue ajudar? Foi. Então, o que são os núcleos? E mais, inicial, Sapiens, com inteligência artificial, e núcleos especializados. E aí o conceito, são órgãos de atuação hiperespecializados, com atribuição para atuar em matérias e localidades previstas em ato do Defensor Público Geral Federal. As matérias submetidas aos núcleos serão de atribuição de tais órgãos, atenuando-se a sobrecarga de trabalho das unidades. Formatação, os núcleos objetivo atuação verticalizada e especializada, na fase extrajudicial até os tribunais superiores. Núcleos atuarão com suporte cartorário e finalístico da coordenação de assessoria remota especializada. Possíveis matérias, vou falar de novo, possíveis matérias. Tá? Esse foi um modelo que foi me apresentado semana passada, com um estudo matemático sobre o número de páginas que nós temos envolvendo essas matérias. Tá? Eu não sei se vocês notaram, mas praticamente a gente já retirou quase toda a curadoria nacional de vocês. Tá? Eu sei que todo mundo adora trabalhar com curadoria nacional, certo? Então, nós centralizamos aqui. A ordem da administração é servir. Servir como? Nós gostamos de página. Retirar os páginas dos defensores. Retira o máximo que você puder. E vamos centralizar aqui. Tá? Então, curadorias especiais, cumprimento de medidas penais, eu vou assinar uma portaria, a ideia é ampliar nacionalmente o acordo de não persecução penal. Quantas matérias, Fernando, do ANPP? Para 10 unidades. Mais 10 unidades, a gente está assinando aí até segunda-feira, para abranger mais 10 unidades. Benefícios por incapacidade, benefícios sociais, olha que coisa linda. A gente vai ter um núcleo de benefícios sociais. Então, quando o colega for para o interior lá do Nordeste, no DPU para Todos, tá? Ele só vai fazer o primeiro atendimento, dar orientação jurídica, e esse PAJ, olha que coisa linda, vem para Brasília. Tá? E a partir daí, a gente dá encaminhamento. Tá? Porque eu acho muito difícil esse modelo do DPU para Todos, onde o colega já vai com a caixa aberta, ele fica desesperado atuando nos PAJs da sua unidade e ainda no PAJ de destino. Aí todo mundo adoece, e eu consigo visualizar isso aqui de cima. Tá? Os casos de alcoolismo, de depressão, síndrome de burnout, sobretudo na pandemia, isso me entristece muito. Tá? Benefícios sociais, benefício de prestação continuada. Pode passar. Tá? Esse é só um start. A nossa ideia é ter um núcleo de ações internacionais, núcleo de saúde, é uma pressão que eu estou sofrendo enorme das DPEs. Né? E eu atuei muito tempo na tutela, quem me conhece lá no Rio de Janeiro. Tutela coletiva, e o meu foco era saúde, acordava de manhã salvando gente. Né? A gente já acorda de manhã pensando, né? Alguém depende de mim, não é isso? Tá? Então, isso atinge a nossa saúde. Então, assim, há uma pressão muito grande das DPS de a gente assinar convênio. Eu estendi a mão. Meu relacionamento com o DEG é excelente.
Mas eu já deixei bem claro para eles, quando 15 defensores gerais me procuraram no gabinete. Olha, nunca será um casamento, mas será um namoro. A gente vai conversar, dialogar, estamos juntos, tá? Mas se eu sentar à mesa com vocês, de negociação, tiver um interesse divergente, eu sempre vou ser minoritário. E eles giram, viu? Vocês estão sorrindo porque é verdade, né? Então, assim, eu participo de algumas reuniões do CONDEG, mantenho a porta aberta, o diálogo. Qual foi a minha proposta? Vocês querem atuar na tutela de saúde? Ok, mas nesse formato aqui. Qual é o formato? Vocês vão utilizar o CIS-DPU, a gente vai fazer a gestão desses pages, vocês vão ajuizar inicial junto conosco, tá? E na TRF2 entra a gente, tá? Ou vocês ajuizam sozinhos, mas a gente quer ter a gestão desses pages, desses processos, tá? Modelo é o nosso modelo, a gente pode construir em conjunto. Recusaram. E aí, hoje, você sabe disso, isso deve te machucar muito. O assistido está no limbo de competências, né? Que é declinada a competência para a Justiça Federal, chega na Justiça Federal, não tem defensor. E ele morre. Morre ou não morre? Morre. Infelizmente. É uma demanda chata no sentido, sobretudo, na execução, concordam? Execução, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E a gente, no dia que a gente abrir essa porta, vão cobrar a nossa fatura para pegar todo o Brasil. Basta um grupo de WhatsApp falar, ó, DPU está aqui, acabou. Acabou. Então, eu fico nessa contenção, nesse dilema aqui. Vamos lá. A gente identificou o número de páginas de cada uma dessas pretensões, olha, 108 mil páginas de benefícios sociais, 33 mil de benefícios de prestação continuada, 30 mil de benefícios por incapacidade, 14 mil de curadorias especiais, 7 mil de cumprimentos de medidas penais. Tá? Possível impacto, volta só rapidinho, possível impacto na projeção dos últimos 2 anos, a partir dos BIs. A gente não tinha BI na DPU, agora nós temos os BIs. Tá? Então, a gente faz um planejamento a partir de informações matemáticas. Passa. Tá? Provimento. Eu preciso transformar os cargos. E falando abertamente para vocês, para eu transformar esses cargos, eu preciso ficar olhando para o Congresso. Eu não sei se vocês entenderam. Eu não vou falar mais abertamente do que isso. Tá? Para eu transformar os cargos, eu preciso olhar a movimentação do Congresso sobre o ATS. E aí a prudência é chamada. A ideia de núcleo é especializar, produzir mais, alcançar mais assistidos. Tá? Mas eu tenho um componente político no meio. O meu sonho é transformar agora. Está na minha mesa para fazer a transformação. Tá? Mas eu preciso acompanhar os movimentos políticos. Acho que há uma resolução dessa questão até o final do ano. Tá? O Congresso se movimenta, há uma promessa para que isso aconteça, mas eu preciso observar os movimentos políticos. Ideia inicial, transformar já os 112 especial, categoria especial. Podemos pensar em cargos de primeira categoria, sim. Como ficaria? Primeiro, ofereço essas vagas aos colegas da categoria especial. Qual a ideia para aos colegas da categoria especial? Vou transformar todos em subdefensores gerais federais. Vamos retornar à plenária. Olha, a categoria especial tem um belíssimo trabalho de cartas de preso. Eles recebem as cartas, mais de 700 cartas por semana. Alguém trabalha com cartas? Está aqui, doutor Lúcio? Está aqui? A Vânia está aqui, né? Mais de 700 cartas, um índice de êxito enorme, quase 30%, a gente consegue soltar pela categoria especial. Então, a gente precisa focar e valorizar os colegas da categoria especial. Abro para remoção para eles. Tá? Passo a ingressar o núcleo se quiserem. Depois segue-se a vida normal. Ó, promoção por antiguidade e merecimento. Colegas da primeira categoria, categoria especial. Vai ter resistência? Teremos fricções, teremos debates, teremos críticas ácidas nos grupos, mas teremos diálogo, teremos abertura, teremos participação. O que é certo é que esse nosso modelo está falido, concordam comigo? Eu tenho todas as respostas para o atual modelo, mas ele não deu certo, ele não se sustenta. Você não aguenta mais receber 40, 50. Tem colega que recebe 6 páginas por semana, tem colega que recebe por dia. Há uma distorção na força de trabalho aqui, né? É só uma brincadeira. Tá? Viu o tamanho da tua revolta? Ficou claro agora. Tá? Vai no banheiro, já tem 6 páginas, né?
Foi no banheiro, bebeu, né? 6 páginas. Tá? Mas você está entendendo? Não deveria. O PAS já deveria ir para você instruído, concordam comigo? Porque há um problema lá na base do atendimento. Porque se o atendimento é qualificado, lá tem... Como é que é na Defensoria do Estado? A senhora quer se divorciar? Tudo bem com a senhora quer se divorciar? Olha, o que a senhora precisa para se divorciar está aqui, essa relação de documentos. Quando a senhora tiver todos os documentos, a senhora retorna. Se a senhora não tiver todos, eu vou buscar a informação para que a senhora obtenha todos. E aí vai para o defensor. Ah, agora tem a relação de documentos. Tudo ticado, tudo bonitinho. Como é que é na DPU? Vai, volta, vai e volta. E a gente vai se enganando. Você já acorda de manhã, teu coração já começa a disparar, você atualiza, ai meu Deus do céu, não é? Isso vai custando a nossa saúde aos poucos. E a gente está se enganando. Então a gente precisa enfrentar isso. Para nós chegarmos onde nunca chegamos, nós teremos que fazer coisas que a gente nunca fez. E agora é o momento da gente dar uma virada de chave. E eu preciso da ajuda de vocês, tá? Então, olha lá, promoção para a primeira categoria, merecimento, antiguidade. É um trabalho difícil, a gente fez agora para 18, que gerou 103 remoções. Você sabe o que é fazer 103 remoções praticamente simultâneas, em encontro nacional com quase 300 defensores, tudo ao mesmo tempo? Nossa, a gente sangrou aqui em cima. Mas a gente verificou que, quando a gente tem vontade, é possível fazer. Então, a mesma coisa com relação aos núcleos temáticos. Segunda categoria, a gente pode pensar também nos núcleos temáticos, criar ofícios de segunda categoria lá. De qualquer forma, a atuação vai ser verticalizada. O colega vai pegar a demanda do início ao fim. Primeira pergunta, doutor Daniel. Eu corro risco de um colega da primeira categoria ir para o núcleo temático, então ele vai para esse especial, e bater pé firme e judicializar. Eu não vou fazer isso porque eu sou da categoria especial. Óbvio que a gente sabe disso. É óbvio. Mas eu vou deixar de fazer por causa deste risco? Não. E aí, senhores, eu chamo o CNJ comigo. E falo, estou criando esses núcleos para abraçar mais assistidos, de modo organizado, para que a DPU possa cumprir a missão constitucional. Então, eu chamo o CNJ, como eu chamei o CNJ, e a gente assinou aquele acordo lá no Encontro Nacional. E lá nós colocamos o seguinte dispositivo: a Defensoria Pública da União vai se expandir, considerando a sua autonomia administrativa, orçamentária e financeira, né? E levará em consideração o seu mérito administrativo, a autonomia administrativa. Por que eu fiz isso abertamente? Porque é isso mesmo, está na Constituição. Outra, porque eu tenho 103 ações coletivas, né? Tem de tudo. Pedem multa pessoal, eu falo, João, sustenta. Não cede não vou abrir unidade. Não cede não, sustenta. Mas vão colocar multa pessoal contra você, não tem problema. Eu corro risco, a gente reverte no TRF, a gente vai reverter isso. Ah, mas já teve casos que tiraram o defensor geral, ficou 3 dias sem ser defensor geral. Não tem problema não, eu descanso 3 dias e volto. Mas vou bancar isso. A gente não pode ceder esse tipo de pressão. Quem manda na Defensoria Pública da União é a Defensoria Pública da União. Então, eu vou bancar isso. A outra alternativa é abrir a caixa de Pandora. O que é abrir a caixa de Pandora? Iniciativa de lei, DPGF, abre a lei complementar 80/94. Aí sim, resultados imprevisíveis. É preocupante, tá? Então, isso vai ser um movimento articulado, vamos chamar para conversar o CNJ. O MPF tem interesse que a gente pegue os acordos de não persecução penal. Total interesse. Né? Mas, para isso, vocês têm que fazer isso com a gente tem que fechar isso aqui. Então, vai ser um movimento articulado com os outros órgãos do sistema de justiça. Porque, quando vier uma judicialização, eu consigo neutralizar. E o colega que está na primeira categoria, fique tranquilo, você vai ter um limite de páginas, você não vai instruir esse página, você vai atuar na área que você quer, a gente vai criar um espectro bem maior, não vai ser só esse. Tá? E você vai se aposentar. Olha, tem bônus e ônus. Qual é o bônus? Você vai se aposentar na categoria especial, que hoje você não tem nenhuma perspectiva. Nenhuma perspectiva. Segundo bônus, você vai continuar morando onde está. Vai ficar onde está. Terceiro bônus, você vai ter um núcleo, onde você vai receber o PAGE já com petição inicial. Tá? E talvez você tenha mais satisfação ainda na Defensoria Pública da União.
porque você vai participar de um núcleo temático especializado dentro da área que você quer, e a nossa ideia... Então, tem muito bônus ainda, e eu queria que vocês refletissem sobre isso. Instauração feita pela parte assistida, fluxos internos prospectados. Instauração feita pela parte assistida via aplicativo, postos de atendimento ou unidades. Quando a gente fala de ampliar, quando a gente pensa de núcleos, núcleo a gente vai pensar primeiro para as unidades existentes. Deu certo? Como eu posso expandir a DPU? Eu consigo visualizar CRAS, CRES, DPU para todos, por hora. Eu não consigo mais abrir unidade física. A gente vive sobre a égide da emenda do teto. Tá? Atendimento ativo será feito pela CARE, pela via remota. Os contatos passivos serão realizados em postos de atendimento ou pelas unidades com imediata tramitação aos núcleos. Substituição recíproca entre os membros lotados nos núcleos. E as audiências, como é que vai ficar? Realização na forma telepresencial. Se a DPU expandir hoje, vai expandir no sistema da Justiça 4.0. Então, a gente tem um plano de expansão da DPU? Temos. Nesse plano de expansão, que a gente considera 3 critérios condicionais, entre eles IDH, o índice de Gini, tá? São critérios que estão lá na DCT, a gente reformulou isso, para cumprir a Constituição, sem favoritismo, tá? A gente olhou lá algumas subseções com asterisco. Esse asterisco significa o quê? Significa a Justiça 4.0, é uma seção judiciária totalmente digitalizada. Tá? Então, se formos para expandir, dando prioridade Norte, Nordeste, meu sonho é que a DPU esteja presente no interior do Nordeste, tá? Mas o sonho é do DPGF, mas eu passo pelo primeiro filtro, que é a administração superior, eu tenho mais um filtro, para não me sabotar, né? Eu tenho mais um filtro, que são as CCRs. Então, não prevalece o que o Daniel pensa, prevalece o que o coletivo pensa, né? Quem tem aspirações individuais nunca entenderá uma obra coletiva, aspirações coletivas. Então, é assim que a gente atua aqui. Tá? Pode passar. Principais dúvidas. Fiz um FAQ aqui de propósito, porque eu sei que vocês estão doidos para fazer perguntas, mas também trabalha a meu favor a tua fome. Tá? Então, as principais. Formação dos núcleos, buscam uma remodelação institucional voltada à hiperespecialização da atuação em temas repetitivos. É isso. Os núcleos serão focados em demandas de massa repetitivas, tá? Especialmente as demandas de instrução eminentemente documental. Esse formato propiciará uma modernização da atuação para que se torne mais dinâmica, menos onerosa e com ganho de escala. Isso vai ser conjugado com recorte temático, tá? Então, eu tenho 10 ofícios, não sei se esse é o número certo, talvez não seja. Eu tenho 10 ofícios em Porto Alegre, 5 previdenciário e 5 civil. Como é que você vai controlar isso, Daniel? Vamos supor que, por coincidência, 5 colegas do previdenciário sejam promovidos para especial ou para a primeira categoria. E aí, que problema que você vai ter? Já analisamos isso, já sabemos disso. Por isso que os núcleos já vão... Primeiro, eu posso transformá-los em ofícios gerais, por enquanto. Só que boa parte dessas demandas a gente já vai absorver pelos núcleos. Tá? Então, tudo isso está sendo pensado, como eu falei, é só um start. A hiperespecialização traz ganhos com o reforço da atuação extrajudicial, a potencialização do litígio estratégico. A DPU não tem litigância estratégica, nem no aspecto individual, nem no aspecto coletivo. Isso é uma realidade. É ou não é? E por falta de litigância estratégica, a gente se sabota. Tá? Logo, a DPU, que tem as mais belas missões constitucionais, ela se sabota porque não tem uma litigância estratégica. Tá? E reforço no advocacy com os demais atores. É isso. Olha, eu estou com um grave problema nas demandas de saúde no estado tal. Olha aí, promoção de direitos humanos. Esse defensor-chefe do núcleo, ele vai poder ir no Congresso ou no próprio Ministério da Saúde e vai telegrafar isso. Há um problema, há uma distorção nessa política pública aqui. Olha. Meu sonho, um núcleo para atendimento em pessoas de situação de rua. Tem que ser especializado, gente. A escuta é diferenciada. Meu sonho, um núcleo hiperespecializado no combate ao trabalho escravo. Olha aí. Tem que ter pessoas especializadas. Tem ou não tem? Tem. Nas comunidades tradicionais, tem que ter.
Esse cara não pode estar atuando nas comunidades tradicionais e, ao mesmo tempo, com caixa aberta, pegando medicamento oncológico. Concordam comigo? É isso. Os núcleos também poderão servir de parâmetro ao estabelecimento de recortes temáticos da atuação da TPU, viabilizando a criação de carta de serviço a pautar a expansão territorial da instituição. É isso. Na hora de expandir, eu vou chegar para a sociedade, para os atores do sistema de justiça. Ó, vamos expandir, mas com esses recortes temáticos. Tá? Preferencialmente, demandas de cunho existencial, benefícios sociais, um ótimo exemplo. Talvez tutela de saúde, que é um pouco mais complexo. Tá? Então, assim, vamos expandir, mas com esses recortes temáticos. Pode passar. Voltou? Para. Aí. É. Vamos lá. As atuais unidades terão alguma atuação nos processos de atribuição dos núcleos? Nas respectivas matérias e delimitação territorial, o defensor natural é ofício do núcleo. Ah, então, peraí, o senhor vai criar ofício nos núcleos? Sim. Quantos ofícios e quais núcleos estamos desenhando? Qual é a base? É os BIAs, os números que nós temos na defensoria hoje, a gente vai fazer uma projeção de quantos ofícios a gente vai ter no núcleo de benefícios sociais. Tá? Então, essa vai ser uma discussão com a carreira e com o Conselho Superior. Os núcleos serão nacionais ou regionalizados. A minha vontade é que eles sejam nacionais, mas podemos começar a partir de um modelo regionalizado, dos 6 TRFs, onde você vai poder morar em qualquer um deles. O que a gente está verificando aqui, como atender o plantonista, doutor Daniel pensou nisso, e as audiências criminais, isso que a gente está desenhando. Os núcleos serão compostos por membros de qual categoria? A composição dos núcleos será preferencialmente, categoria especial, primeira categoria. Preferencialmente, a gente também pode ter colegas de segunda categoria. Eu faria um restart geral na carreira, tá? Eu colocaria as 3 categorias, já faria uma migração para o núcleo. Ah, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas tenta olhar o futuro. Vai ser muito melhor. Você vai atuar só com educação. Os núcleos atuarão em quais instâncias judiciais? Verticalizado. Da primeira até os tribunais superiores. Tá? Então, aquela perda de conexão que existe, a culpa é nossa. As 3 categorias não se comunicam. Se comunicam eventualmente porque você conhece um colega da especial. Gustavo, está chegando aí uma demanda. É amadorismo demais, gente. Vamos para o próximo estágio. Ô, coleguinha, eu interpus uma apelação, posso ligar para você? Ah, não, esse colega ele consegue levar até o STJ. Ah, mas tem que ter uma expertise, doutor Daniel, para chegar no STJ. Eu sei da complexidade de um recurso especial e dos momentos posteriores, a partir de uma visão acadêmica, porque eu fui professor de processo civil. Tá? Mas o colega lá da segunda categoria não tem capacidade de aprender? Tem. A partir de orientações das CCRs, a partir da vivência que ele pode adquirir no dia a dia? Sim. Mas sempre dentro da mesma temática. Tá? Os núcleos possuirão alguma atuação remota, conforme o artigo 5º da resolução, os núcleos terão uma atuação presencial, remota e híbrida, conforme detalhamento fixados pelo Defensor-Geral Federal. No momento inicial, estudam-se medidas de transição para mitigar possíveis impactos às demandas presenciais das unidades. É o que nós falamos há pouco, audiências, plantões, entre outros. Vamos encerrar. Sua dúvida não foi respondida? Não, eu sei que não foi. Você tem muitas dúvidas, mais do que respostas agora. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que eu falei apenas que é só um start. Tá? A gente vai abrir uma consulta à carreira a partir de alguns parâmetros. O EVA existe e será fortalecido. Eu não vou criar núcleo sem que eu tenha uma razoável segurança. Então, qual é a minha ideia? Quantos defensores a gente tem no EVA hoje? 15. São 17, mas tem 2 colegas em licença maternidade, estão em 15. 15. Estamos em 15 atualmente, ok? Em algum momento, vocês vão começar a me pressionar. Estou aqui no norte e o colega está em Brasília, aí, fazendo um trabalho... né? Isso vai acontecer. Já espero esse momento de reclamação natural. Tá? Então, estou me arrebentando aqui no norte, o colega está lá no EVA, né? Coisa linda, né? Então, a gente ampliou para mais 3 meses, tá? Então, antes desse prazo, a gente vai abrir um edital e aí trazer 40 a 50 defensores para Brasília durante 10 a 20 dias.
treiná-los, fazer outros recortes temáticos para o EVA e já te colocar nesse projeto de núcleo. Tá? 15 dias em Brasília, vocês vão ter reuniões com as CCRs, com a CIO, tá? A gente vai começar a treinar e vai começar a fazer esses recortes. Mas e aí, doutor Daniel? Aí eu vou tirar com 40 defensores mais páginas da tua caixa lá na ponta. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do encontro. Vou fazer um encerramento formal ali, tá? Nessa oportunidade. A gente está no momento de mudanças. Aliás, esse momento de mudanças começou a partir já do primeiro mês de gestão. Né? Há avanços, pode existir retrocessos, tá? Mas a gente quer mudar a nossa defensoria pública, deixá-la mais rente à realidade social, mais tecnológica. A gente sabe da essencialidade do nosso trabalho na vida de milhares de pessoas. Queria agradecer a presença de todos. Vou fazer um breve pronunciamento ali e encerro. Tá? Acho que foi um encontro lindo, foi um encontro de almas aqui. Né? Coisa linda, Juliette, né? Com a simpatia dela, a doçura dela, os depoimentos dos congressistas aqui, Fabiano Contarato, como fala bem, né? Todos os senadores, deputados, mandaram mensagens para mim, emocionados, todos eles, né? A gente precisa honrar o nosso passado, honrar essas pessoas que estão aí. Então, acho que foi muito simbólico esse encontro nacional. A gente pôde olhar um para o outro, ter essa ideia de identidade nacional, de pertencimento à instituição, tá? Que a gente possa seguir nesse ciclo virtuoso que foi aberto. Eu também não posso perder a oportunidade, e a minha fala não é política, é apenas de gratidão. Né? Muito obrigado pelos 507 votos, foi a maior votação da história da Defensoria Pública da União, e falo isso com muita humildade, com gratidão no meu coração. A gente está aqui todos os dias para servir vocês. Né? E a gente vai servindo de todo a vocês e aos nossos assistidos. Ontem eu vinha no carro, e uma assistida conseguiu uma pessoa lá do Rio de uma assistida lá do Rio de Janeiro conseguiu o meu telefone e ela precisava de uma órtese, né? E ela estava com uma vaquinha no Facebook de R$20, porque a órtese dela quebrou. Eu liguei para a diretora-geral do INTO, perguntei como é que estava a fila. Ela falou, não, ela entra na fila, mas a fila é muito rápida. A gente tem um laboratório, a gente faz a órtese dela em 3D, tá? No máximo um mês está com ela. Aí eu cheguei aqui no Encontro Nacional, opa, mais uma vida que a gente ajudou. E assim é o nosso dia a dia, né? Tem gente que depende de nós para se manter viva e viva com dignidade. É lá?